Graça e paz, povo de Deus, é com muita alegria que estamos dando início ao nosso 73º podcast. E como sempre, trazendo até você um rico e poderoso conteúdo que automaticamente vai edificar a sua vida, a sua família e a sua fé. E antes de trazer aqui a nossa entrevistada de hoje, eu quero que você compartilhe já esse podcast com seus amigos, com pessoas que você ama, para que eles também possam assistir e serem edificados. A minha entrevistada de hoje, ela participou do 8º podcast e 65 podcasts depois está ela aqui novamente comigo para contar um grande e poderoso milagre. Esposa do meu amigo Isaac Silva e mãe de uma princesinha por nome de Maria Flor Soares Silva, Silvânia Soares Silva, que Deus te abençoe e seja muito bem-vinda. Amém, pastor. É um prazer estar aqui novamente. Silvânia, que alegria ter você aqui, ainda mais para falar de algo tão sobrenatural, que é o nome de Jesus, e falar daquilo que Ele tem feito na sua vida. Você exerce um papel muito importante na minha vida, na minha família e também na nossa igreja Fé em Milagres. Você hoje exerce o cargo de diretora da escola infantil e também é uma das professoras da escola marista, pedagoga por excelência. E hoje nós vamos contar mais um pouquinho da sua história, porque no 8º podcast nós não tínhamos a história de hoje para contar, mas na infinita bondade de Deus está você aqui novamente para falar daquilo que Deus tem feito com generosidade na sua vida. Amém. Toda honra tem que ser dada ao nome do nosso Deus. E quantas mudanças Ele trouxe nas nossas vidas nesse espaço de tempo. Quantas mudanças, e é tudo para honrar e glorificar o nome dEle, porque Ele tem sido tremendo em nossas vidas. Louvado seja Deus. Vamos começando aqui, quando você veio congregar conosco, era você e o Isaac, né? Um casal, por sinal, muito abençoados por Deus. Amém. E eu lembro que um dos assuntos que nós conversávamos era sobre a maternidade, né? Que vocês ainda não tinham filhos, e naquele tempo, conversando e respeitando totalmente o seu ponto de vista, as suas colocações, algumas situações clínicas também, e um tempo depois nós falaremos de milagre aqui. Mas conta para nós, há anos atrás, o que era, né, a Silvânia, as dificuldades de querer um filho ou de gerar uma criança, o porquê. Eu sei, mas o nosso público não sabe, e com certeza seu testemunho vai edificar muitas pessoas. Então, pastor, nós fazemos hoje, esse ano, 15 anos de casados. E eu e o Isaac, a gente sempre trabalhou com criança, eu sou apaixonada por criança, mas a maternidade, ela estava longe dos nossos planos, porque eu tenho uma cardiopatia, né? Essa cardiopatia, ela traz algumas limitações, então isso trazia um medo muito grande para nós. Para quem não sabe, cardiopatia é um problema no coração. Isso, eu nasci com uma malformação no coração, na válvula mitral e na tricúspide, onde quando o coração bate, volta sangue para dentro do coração. Então isso traz dor, às vezes uma crise, e gerava um medo na gente. E assim, a mãe do Isaac era louca que nós fôssemos pais. E a minha mãe nunca foi muito a favor da maternidade. Então, sempre que ela tinha oportunidade, ela falava comigo: Silvânia, não mexe com isso. Preocupada com a sua cardiopatia. Ela, justamente, o amor dela, ela fazia com que fosse um certo bloqueio para que eu não sonhasse tanto com a maternidade, porque ela tinha medo que algo acontecesse. Ou seja, que você partisse para a eternidade. Isso. Ela tinha medo. Então, assim, era uma maneira dela se blindar às vezes, de uma decepção, de uma frustração. E nós fomos ficando numa zona de conforto. Então, quando se falava em filhos, para nós estava muito bom do jeito que estava. A gente não tinha um entendimento. Na verdade, a gente caiu na normalidade de que as famílias não precisam de ter filhos. Mesmo dentro da igreja, sabendo que é algo que Deus deseja. Apaixonada por criança. A gente caiu nessa normalidade. Por quê? Por que tem que ser uma regra? Nós podemos ser um casal, uma família sem filhos. E como que ficava você, a sogra apaixonada para você ter filhos, a mãe gerando uma dificuldade para você não ter filhos, resistente por causa da sua saúde? E qual era o coração da Silvânia?
Entre essas duas pessoas especiais, a sua vida, opiniões contrárias e você? A minha sogra me respeitava muito. Ela falava, mas ela nunca forçou. Ela pegava mais no pé do Isaac. Agora eu fiquei infértil. O meu coração se fechou. Então eu não sonhava com a maternidade. Tava tudo certo. Tava tudo certo. E assim, as pessoas falavam comigo, mas vocês precisam ter filhos, filho é tão bom. Aí eu falava, isso não é pra nós. Nós estamos bem do jeito que tá. Aí em 2021, foi o ano que a minha sogra partiu. Foi um ano extremamente difícil pra nós. Aí a gente relaxou um pouco na questão do prevenir. E veio uma gestação. E essa gestação eu descobri ela assim, num exame de rotina, num exame ginecológico de rotina. Eu estava mais ou menos de 4 semanas. Aí o meu médico, eu entrei em contato com o meu médico, ele pediu para mim refazer o exame dentro de 1 semana e meia. E assim, o Isaac ficou extasiado de felicidade. E eu em choque. Eu fiquei muito assustada. Minha mãe ficou muito assustada. E quando eu fui fazer o exame de retorno, já não tinha mais batimentos. Ou seja, aquela gravidez tinha sido interrompida. E aí veio uma frustração ainda maior. E aquele coração que às vezes não desejava, se fechou completamente. E eu comecei a me culpar, que eu não tinha aceitado essa gestação, por isso o Senhor tinha tomado. E foi muito difícil para nós, porque o meu coração se fechou e o do Isaac também. Voltando na cardiopatia, como você já nasceu com ela, a vida toda você foi tomando medicamento para isso? Ou era uma situação que não exigia de você medicações? Ela não exigiu medicação até os 30 anos. Quando eu fiz 30 anos, eu já comecei a sentir crises mais fortes. Eu acordava com dores. Dependendo do que eu fazia, eu sentia uma palpitação muito forte, a boca ficava roxa. E aí eu necessitei entrar com medicação, com 30 anos. Tá. E vamos lá. A mãe tinha resistência, a sogra tinha desejo da sua gravidez, e o que o seu médico falava? Até então eu nunca tinha conversado esse assunto com ela. Sobre gravidez? Não, porque não estava no coração. Aí como eu perdi, e foi muito difícil, nós ficamos eu perdi no final de 2021, dezembro de 2021, nós ficamos o 2022 todinho sem conversar sobre o assunto. Eu não suportava nem falar sobre maternidade perto de mim. De tão traumático que aquilo é, de tanto que me doía. Aí quando foi a virada do ano de 2023, eu comecei a pensar muito. Esse pensamento vinha muito na minha cabeça e ficava conflitando. Aí eu fui na minha cardio, conversei com ela. E aí contei pra ela que eu tinha tido uma gestação, que eu tinha perdido, contei tudo, porque até então eu fazia o retorno e não contava. E ela falou comigo, ela falou assim, o remédio que você toma, enquanto você tomar ele, você não pode engravidar. Porque ele tem uma composição que interrompe, ele impede a gestação de dar seguimento. Aí eu descobri o motivo, porque como eu não sabia, eu não tinha interrompido o remédio. Aí ela pegou e falou assim, se um dia você desejar engravidar, nós vamos ter que fazer um desmame do seu medicamento e você vai ter que ficar sem medicamento. Você não vai morrer de um infarto. Eu lembro que ela falou isso comigo. Você não vai morrer de um infarto, mas você pode ter crises. A gente tem que esperar para ver como que vai ser. E aí eu conversei isso com o Isaac na época e ele foi irredutível, que eu jamais iria tirar o remédio. Que tinha acontecido uma vez, tinha sido muito traumático, muito doloroso, e não era aquilo que ele queria para as nossas vidas. Encerrou o assunto da maternidade. Só que dentro do meu coração, parece que o Senhor já tinha plantado. E aí eu comecei a mover com os meus braços. Eu comecei a fazer propósitos, pedindo a Deus uma resposta. Só que aí os propósitos que eu fazia, eu queria que o Senhor respondesse aquilo que eu queria. Eu fiz um propósito no monte para ser curada do meu coração. E aí eu pensei assim na minha mente, se o Senhor curar o meu coração, eu posso ser mãe. Aí quando foi em julho de 2023, eu fiz os exames, estava lá o problema do mesmo jeitinho. Aí eu falei, o Senhor não tem maternidade para mim, porque Ele não me curou. Aí foi passando, eu tentava conversar com o Isaac, nada.
nada de ceder. Aí eu resolvi fazer um novo propósito no monte, porque assim, estava muito latente. O desejo da maternidade. Estava muito latente no meu coração, mas ao mesmo tempo tinha muito medo. E aí eu fiz um propósito, só eu e Deus no monte, de novo. E quando foi na quinta sexta-feira, a gente estava lá no finalzinho, já no círculo para encerrar, para ir embora, eu vi uma menininha. E eu vi essa menininha... No monte, lá no nosso monte. E eu vi essa menininha direitinho. E eu assustei muito, eu abri os olhos na hora e assim, olhei, todo mundo em sintonia. Aí eu falei, isso é coisa da minha cabeça. Aí pensei, vou encerrar, né, o tempo que eu tinha planejado. Se alguém me der alguma palavra, é de Deus, o Senhor tem a maternidade para mim. Encerrou-se os dias, ninguém me entregou palavra nenhuma. Ou seja, todas as provas que você fez com Deus, não deu certo. Na força do braço. Na força do braço. Porque eu queria que o Senhor respondesse. Assim, eu pedi a Deus uma resposta, mas quem estava movendo era o meu braço, não era Deus. Aí deu-se o tempo, eu encerrei aquele propósito, ninguém me entregou palavra nenhuma, ninguém orou por mim. Falei assim, Deus não tem maternidade para mim. Mais uma vez eu deixei de lado o assunto. E a gente seguiu. E quando foi 2024, eu tive um gabinete com o Senhor. E aí o Senhor já tinha tentado esse assunto com a gente algumas vezes, mas sem sucesso. E aí o Senhor foi muito firme comigo. E o Senhor virou para mim e falou assim, minha filha, Deus tem uma família para vocês. O que vocês têm não é uma família. Vocês são só um casal. Cachorro não é filho. Eu lembro direitinho de Senhor falar que a gente era louco, a Lilica, né? Uhum. Cachorro não é filho. E eu tenho dentro do meu coração, com total fé e convicção, que você pode tirar o seu remédio e você não vai sentir nada. Porque Deus tem filhos para vocês. Mas você precisa de aceitar. E eu saí daqui muito mexida, eu fui para casa, eu conversei com o Isaac. O Isaac totalmente redutivo, você não vai parar com o seu remédio. Você não vai. A gente já tentou uma vez e fica por isso. Eu continuei orando na minha casa. Aí isso nós conversamos em março. Quando foi em junho, aí em maio, eu fiquei caladinha e tirei o meu remédio do coração. Sem falar com ninguém. Aí teve um culto das mulheres. Aí já foi a fé, né? Aí a fé já tá... O Senhor, eu já estava deixando o meu braço e colocando o Senhor em ação. A vontade dele. Aí teve um culto de mulheres e a Hélida chamou aquelas pessoas que desejavam ser mães lá na frente. E a Mona Lisa veio e tentou me levar e eu não consegui ir. Aí a Hélida foi pro círculo das mulheres que queriam ser mães. E depois que passou, ela virou para mim e falou assim, Silvana, o Espírito Santo me pediu para ir para representar você, porque você não saiu do seu lugar. Aí eu olhei para ela assim, falei, obrigada. Mas no meu coração eu ainda tinha algumas resistências. E eu estava orando. Quando foi em junho, já tinha um mês que eu já tinha deixado o remédio do coração, me deu uma crise muito forte de ansiedade, de medo. E eu conversei com a pastora, vocês estavam por uma montanha e o Isaac estava viajando, na época com uma Moré. E a pastora, fui na pastora, conversei com ela muito mesmo, ela me atendeu na casa de vocês. E ela virou para mim e falou assim, Silvânia, você não tem uma obrigação de gerar filhos para agradar a Deus. Deus tem filhos, mas Ele quer abençoar vocês. Você precisa de liberar o seu coração. O seu coração precisa querer. O dia que você fizer uma oração sincera a Deus, realmente entregando, você pode ter certeza que o Senhor vai cumprir o propósito dele na sua vida. E naquele dia eu fui embora para casa e esses dias eu contei isso pro Senhor. Eu ajoelhei, a gente tem um quartinho, um escritório, que é o nosso quartinho de guerra, né? E eu ajoelhei lá naquele quarto e eu entreguei o meu ventre pro Senhor naquele dia. Aí eu já estava estudando a história das mulheres que queriam ter filhos e não tinha na Bíblia. E naquele dia eu falei com o Senhor que eu entregava o meu ventre a Ele.
E que se fosse na vontade dele, o mesmo Deus que operou na vida de Ana, de Isabel e de Sara, iria operar na minha vida e no meu coração. E que eu estava entregando para ele e que eu queria ainda pedir um pouquinho mais, porque ele era pai. Que se fosse da vontade dele, que se ele me fizesse gerar, eu queria ter uma menina, porque eu não tinha tido irmãs. E eu queria muito ter uma filha para ser minha amiga. Lembrando que você viu a menininha no monte. Eu tinha visto, mas na minha cabeça tinha sido coisa da minha mente. Certo. E eu falei pro Senhor assim, que fosse feita a vontade dele na minha vida, mas que eu estava entregue nas mãos dele. E eu descansei meu coração. Aí entrou julho, a gente saiu de férias, aí veio agosto, que era o mês do meu aniversário. O Senhor foi me visitar no dia do meu aniversário. E quando o Senhor entrou, o Senhor olhou para mim e falou assim: minha filha, eu trouxe um presente para você. Você lembra disso? Lembro. O meu presente para você é um presente profético. De mãe. Aí eu falei assim: pastor? O Senhor falou assim: isso aqui é uma flor que eu dou para minha mãe todo dia das mães. Então, se você não está ainda, você vai ficar. Eu vou te ver mãe. Aí eu ainda ri assim, brinquei. Peguei o ramalhete de flor, por sinal muito bonito, coloquei lá na mesa. E eu já estava grávida, mas não sabia. Olha só. Aí teve a primeira ceia de agosto. E até então o Isaac totalmente irredutível. Aí na primeira ceia de agosto, quando distribuiu o cálice e o pão, o Isaac me tocou e falou assim: Deus requer de nós uma família. Aí eu olhei para ele e falei assim: oi, que dentro da igreja? Aí ele pegou e falou assim: o Espírito Santo me mostrou que tem uma família para nós. E nós vamos parar de evitar. Porque nós estávamos evitando. Aí eu falei assim: quando? Aí ele virou para mim e falou assim: em dezembro. Aí eu falei: mas eu tô com 41 anos. A gente nem sabe se vai conseguir, como que vai ser. Aí ele pegou e falou assim, eu falei: a gente precisa pensar no tempo. Ele pegou e falou assim: então, a partir de setembro. Aí a gente pegou na mão um do outro, igual adolescente quando faz trato. Uhum. A partir de setembro a gente para de evitar. Só que eu já estava quase de 3 meses. O Senhor já tinha entregado. E o Senhor fez tudo muito perfeito. Porque ele sabia tudo direitinho, Isaac é extremamente organizado. Aí meu ciclo não desceu, ele ficou extremamente preocupado. E ele virou pra mim e falou assim: não, mas você não tá grávida, não tem como você estar grávida. Eu falei: não deve ser gravidez mesmo, não. Aí ele falou: comprar o exame de farmácia. Eu falei: não precisa comprar, que eu não vou fazer teste de farmácia. Se eu tiver que fazer, eu faço o de sangue. Mas não tive coragem de fazer também. Aí quando foi no finalzinho do mês, eu fiz. Aí entra o Dr. Wilson na minha vida, que foi mais uma pessoa que Deus colocou para conduzir esse milagre. Homem de Deus. E aí mandei o exame pro Dr. Wilson, ele me atendeu por telefone, ele respondeu que eu não estava grávida, eu estava muito grávida. E na primeira consulta com o Dr. Wilson, ele até falou com a Eleus assim que era isso, que casal era esse, que nós estávamos com um semblante tão tenso, tão fechado, que se a gente não melhorasse a nossa cara, ele não queria atender a gente mais não. O medo estava muito envolto em nossas vidas. E aí na segunda consulta eu fui sozinha. O Isaac não conseguiu ir. E aí eu levei os meus exames pro Dr. Wilson ver, tanto do coração quanto os exames ginecológicos, porque eu tinha cistos e eu tinha um mioma. Aí ele pegou os meus exames assim, olhou pra mim, ele não abriu os meus exames, virou pra mim e falou assim: você é crente, você conhece Deus, pra mim você não tem nada, toma aqui seus exames, Deus te entregou e Ele vai cuidar. Amém. Eu não quero nem saber o que tem aqui dentro. E ele não abriu os meus exames. Ele falou assim: eu confio e você também vai confiar, você não vai ter nada. Mais uma vez, a fé. A fé. E a fé foi operando em todo o tempo, porque eu realmente não tive nada. Quando eu voltei na minha cardio para fazer os exames pré-operatório, ela falou assim: como assim, Silvânia, você já está de 9 meses? Como assim? Aí eu contei para ela que eu estava sem o remédio desde maio. Ela fez repetir todos os exames.
Ela falou assim, você não teve nada de diferente. O seu coração, ele está sobrecarregado, ele está trabalhando por 2, porque você está uma gestação, você está formando uma criança. Então o seu coração está extremamente sobrecarregado e você não tem nada, você está ótima. Eu te libero até para o parto normal, se você quiser. E isso só tem uma resposta: milagre. Eu falei com ela, amém, doutora Daniele. Amém. Silvânia, aqui, Lucas capítulo 1, versículo 37, a Bíblia diz o seguinte: porque para Deus nada é impossível. E essa fala foi do anjo Gabriel, quando ele vem até a casa de Maria e de José e anuncia que ela estava grávida do Messias, e depois ele anuncia que ela estava grávida, que ele estaria indo, que ele estava indo para a casa de Isabel e de Zacarias, que ela também estava grávida na velhice de 6 meses. Nós podemos dizer que essa gestação foi um milagre de Deus em todos os sentidos? Em todos os sentidos. Porque o Senhor, nós entramos na forjaria. O Senhor, ele foi nos forjando para nos entregar um milagre. Então nós precisamos, assim, nós fomos realmente moldados até que o Senhor nos visse preparados para receber. Porque enquanto a gente agiu na nossa carnalidade, na força do nosso braço, a gente não contemplou. Mas quando a gente descansou, quando eu descansei no Senhor, o Senhor moveu. E Ele moveu assim de uma forma tremenda, porque Ele moveu pessoas para orar para mim durante a gestação. Teve pessoas aqui na igreja que foram levantadas de madrugada para orar pela Maria Flor. Eu tive o início de uma diabetes gestacional e eles queriam entrar com insulina e eu fiquei resistente à insulina. E eu vim num culto de terça-feira. Quando terminou o culto, o Helenísio veio e me deu um abraço aqui nos bancos, quando a gente já tá naquela conversa para ir embora. Ele veio e me deu um abraço, falou assim: nossa, eu tô tão feliz por você. E eu amei. Ele falou assim: eu quero orar por você. Aí ele orou repreendendo diabetes gestacional, ele não sabia. De nada. De nada. A hora que ele terminou, eu olhei para ele assim. Falei assim: eu sei que eu recebi a cura da diabetes gestacional agora. Aí ele ficou sem graça e eu não tive que entrar com insulina. Então o Senhor, ele foi trabalhando de uma maneira muito linda. Muito linda. Ele cuidou de mim o tempo inteiro. Eu, em 9 meses, uma pessoa... a minha gravidez, o Dr. Wilson falou que era uma gravidez de alto risco. Pela idade, pela cardiopatia e pelo histórico de aborto. Então, assim, eu tive uma gravidez de alto risco. E eu não tive nada. Não tive nada. E quando eu ganhei a Maria Flor, eu lembro dele falar do mioma, né? Que ele falou comigo: ó, Silvânia, a gente tem que tirar a Maria Flor antes de 38 semanas. Porque eu tenho medo do seu mioma. Aí eu perguntei pra ele: como que tá? Ele falou assim: tá tranquilo, isso é comigo. Depois que passou a cesárea, que foi tudo uma bênção, eu perguntei pra ele, falei: doutor Wilson, e o mioma, o senhor tirou ele? Aí ele virou pra mim e falou assim: você não conversou com a Eleusa, não? Aí eu falei: não, por quê? Ele falou assim: porque seu mioma tinha mais de 20 centímetros. Meu Deus. Eu falei: oi? Ele falou assim: o seu mioma cresceu junto com a Maria Flor. Ele falou assim: me deu muito trabalho. Só que isso aí era problema meu. E aí ele virou pra mim e falou assim: nós precisamos agora de pensar. Vocês desejam ter mais filhos? Foi no meu retorno de 25 dias. Aí o meu Isaac ficou meio em choque na hora. Aí eu falei: não tem essa resposta pra dar. Ele falou assim: provavelmente eu vou ter que tirar o seu útero. Aí foi um baque. E aí eu pensei, ele falou assim: olha, eu vou te dar uma medicação e daqui 20 dias eu quero te ver lá no meu consultório pra gente fazer um exame e ver como que tá esse mioma. E eu tomei essa medicação e fui fazer o exame depois de 20 dias. Tava com 45 dias que eu tinha ganhado a Maria Flor. Aí o mioma com mais de 20 centímetros estava com 2,5. Diminuiu tudo. Aí ele virou e falou assim: esse Deus nosso é lindo demais, né?
Eu falei assim, amém. Mais um milagre. Aí ele falou assim, nós não vamos fazer cirurgia para retirada de útero, não. Quem sabe daqui a um tempo eu vou estar fazendo outro parto. Tá lindo. Isso aqui não se explica, isso aqui se vive. É Deus continuando operando na sua vida. Silvânia, e assim, você contando, eu revivendo aqui muitas coisas, o que foi para você a experiência de ver a barriga crescer? Como que foi curtir essa gestação, dia após dia? Porque você viveu no meio de um conflito e ao mesmo tempo veio um milagre, a ficha caiu e depois vem aquela seriedade sua, mas do Isaac, e depois vem de vez o entendimento que você seria mãe. Como que foi para você ver essa barriga crescer, o corpo mudar e saber que dentro de você estava gerando uma vida? Pastor, não existe palavras para descrever uma gestação, o milagre de uma gestação. Eu e Isaac, até quando eu fui ganhar a Maria Flor, a gente ainda estava meio em choque. Porque parece que a gente estava vivendo, mas não estávamos vivendo. Acho que a nossa ficha só caiu quando a gente viu ela nos nossos braços. Porque era um misto. Eu fiquei muito, muito tensa. Tive muito medo no início. Mas desde quando eu descobri que eu estava grávida, eu sempre profetizei na vida do bebê. Eu ainda não sabia, né, se era um menino, se era uma menina. Apesar que o Isaac falava que era uma menina, e eu sempre lembrava da menininha que eu tinha visto no monte. Mas eu teimava em não acreditar. No entanto, que a gente tinha até arrumado um nome para o menino. E eu sempre falava que seria um bebê forte e corajoso, porque era o Senhor quem tinha dado. Então, assim, eu me apeguei com todas as forças que eu tinha na fé. E a fé, ela sobressaiu. Porque as pessoas, quando me viam grávidas, elas não acreditavam. Foi um susto para todo mundo, porque as pessoas sabiam da nossa resistência e ao mesmo tempo as pessoas ficaram muito felizes, porque as pessoas sabia do seu problema no coração. Sabia do meu problema do coração, tinham muito medo, a minha família teve muito medo, né? Os meus irmãos, a minha mãe ficou muito apreensiva, mas o Senhor, Ele cuidou de tudo, Ele cuidou o tempo inteiro, e eu não tive medo. Em relação ao meu coração, não. Porque o Senhor, Ele tirou aquele medo do meu coração. Ele me deu uma ousadia e um amor por ver o milagre dele. E olhar para Maria Flor, hoje eu olho para ela, o Isaac olha para ela, eu fico pensando assim, eu até falo com Deus, eu falo, Senhor, é isso que o Senhor sente quando o Senhor olha para nós? Porque é grande demais, é imensurável. E é um amor assim que dói. E a gente agradece a Deus por ter nos permitido sentir isso, porque é maravilhoso. Olhar para ela é receber um abraço de Deus, falando que ama a gente. Eu fiquei muito emocionado porque eu tive o prazer, né, de estar com você, mas o Isaac no dia do parto, através de uma autorização do Isaac e também do Dr. Wilson, a quem eu quero atribuir o meu abraço. Dr. Wilson, ele está me devendo um podcast aqui. Amém. Né, está me devendo, né, um podcast. Mas tem uma foto que quem tirou, acho que foi a Eleusa. Eu, você e o Isaac conversando na hora do seu parto e a Maria Flor nascendo. Ou seja, foi tudo muito tranquilo. Se as câmeras fotográficas dos celulares tivessem o poder de fotografar o mundo espiritual naquele dia, eu creio que nós teríamos ali tanta surpresa naquela foto, porque a presença de Deus, ela era muito real dentro daquela sala. E aquela foto que nós temos, eu, você e o Isaac, ela é uma simbologia da tranquilidade que você estava, da serenidade, da presença do Espírito Santo sobre a sua vida. Amém. Então nós fomos vivendo etapas, veio a gravidez, veio o susto, veio os 9 meses. Mas o que foi para você quando você teve o primeiro contato com a Maria Flor, aquela pessoinha mais linda do Brasil? O que você sentiu quando você pegou aquela garotinha e falou assim, essa aqui é minha, foi gerada em mim, é um milagre e foi o Senhor que me deu? O amor de Deus por nós. Materializado. Porque às vezes não é palpável, né? Às vezes a gente fala, prega, tenta mostrar para as pessoas, mas quando você
pega nos seus braços é diferente. Aí quando eu peguei ela, passou um filme na minha cabeça. Porque eu sei que ela foi um milagre. Do início ao fim, ela foi um milagre nas nossas vidas. E quando eu peguei ela ali tão perfeitinha, tão assim, tão linda, tão minha, eu falei, nossa, eu sou tão pequena, mas o amor do Senhor é tão grande por o Senhor me proporcionar isso. E é só agradecer. A minha vida tem sido agradecer. Porque a nossa resistência, o nosso medo, a nossa pequeneza, ela nos privou de viver isso. E é magnífico. É só Deus que pode nos proporcionar. Maria Flor chegou, junto com ela chegou a alegria, junto com a alegria chega novas experiências, amamentação, rotina diferente. Tudo até diferente. Então, uma casa arrumadinha, sempre perfeitinha, você e o Isaac muito bem organizados, né? Tudo muito perfeccionistas, vocês dois. E essa nova rotina agora de mãe, o Isaac não está aqui para a gente perguntar, mas um beijo para você, meu príncipe, a rotina de pai. Eu lembro que você falou, pastor, quando a Maria Flor nasceu, eu quero deixar todo mundo pegar. Tá sendo assim? Eu sou muito tranquila. Eu deixo pegar, quem quer pegar eu deixo. A Letícia tem muito mais ciúme que eu. Lele, nós estamos aguardando o seu e do Eugênio, viu? Amém. Acho que chegou o momento dela agora, né? Chegou. Chegou do Samuel, chegou o seu agora. Eugênio, você? A Letícia tem mais ciúme da Maria Flor do que eu. A nossa casa, assim, a gente ainda tenta manter ela organizada, por mais que às vezes não consiga. Foi desafiador no início, principalmente os primeiros dias, porque eu nunca tinha pegado um recém-nascido. E diz que quando tem filha, a gente começa a acordar de madrugada, muda a rotina, é verdade? Totalmente. Eu ria muito quando as pessoas falavam assim, porque eu levanto à noite e coloco o dedo lá no narizinho para ver se tá respirando. Eu pensava assim, nossa, isso é coisa de falar? Aí, quantas vezes eu já levantei para colocar a mão no peitinho dela para saber se ela tá respirando? Aí eu fico, tô pagando língua. Mas não é o cuidado. É o cuidado. Foi muito desafiador o início. Eu nunca tinha trocado uma fralda na vida. Eu nunca tinha pegado um recém-nascido. Dado um banho. Um banho, nem perto de pensar. E o Isaac já foi chegando do hospital, já dando banho. A minha amamentação, o meu leite demorou a descer, depois de 7 dias. E era ele quem dava ali no copinho, sentado, segurando. Então, nós nascemos... a Maria Flor nasceu um pai e uma mãe. Cheio de coragem, cheio de ousadia. E assim, com muita gratidão no coração, porque... era só o que a gente queria, era agradecer a Deus e honrar a Deus cuidando dela da melhor maneira possível. Na verdade, esse pai e essa mãe já nasceu há muitos anos, há 41 anos atrás, né? Só porque eles estavam adormecidos aí dentro. E na verdade, hoje, quem te conhece sabe que tudo que você faz, tudo que o Isaac faz, vocês fazem perfeitos. Né? O que você faz na igreja é perfeito, o que o Isaac faz é perfeito, a escolinha de futebol de vocês perfeita, e nós temos visto a perfeição que tem sido a vida da Maria Flor, né? Como é linda, bem cuidada, querida. De vez em quando você coloca algumas fotinhas dela no seu status de WhatsApp, acredito também que no Instagram, mas é uma criança que veio realmente para trazer a vida de Deus para dentro de vocês, mudar muitas coisas, enriquecer muitas coisas, acrescentar muitas coisas e com certeza gerar outros desejos, quem sabe num futuro breve, de um irmãozinho, de uma irmãzinha. Mas eu creio que não é momento de falar sobre isso, é momento de curtir a Maria Flor, de vê-la crescer. Eu lembro quando a Alessandra nasceu, você está contando a Maria Flor, lembrando a Alessandra, e ela começou a caminhar e entender as coisas. Eu dizia assim, minha filha, daqui a um tempo você está batendo a cabecinha na barba do papai. Minha barba estava maior. E hoje ela já passou da minha barba. 12 anos se passaram. Então acho que esse momento único, né, seu, do Isaac, é de curtir
dia após dia, fazer o que você tem feito com excelência, de estar ali curtindo. Daqui uns dias você volta a trabalhar, já vem aquela saudade. Uma das coisas que doeu muito em mim foi quando a Alessandra foi para a escolinha a primeira vez. Então são experiências de marinheiros de primeira viagem que eu também vivi isso, né? E que você está vivendo agora. E curada do coração, né? Porque hoje você não toma mais medicação, né? Não. Provavelmente, em nome de Jesus, eu não vou voltar a tomar. Porque eu estou muito bem. E isso é algo até que eu queria ressaltar. Porque na força do meu braço, eu achava que eu tinha que ser curada primeiro para depois ser mãe. Só que o Senhor, Ele queria me entregar tudo de uma vez. Ele me entregou a cura, Ele me entregou a maternidade. Não foi do jeito que eu queria, foi muito maior e muito melhor. Porque eu estou livre do remédio, eu tive a minha gestação perfeita e eu continuo sem o remédio e eu não tive nada. Eu não tive assim uma dorzinha para falar assim que quando eu não dormia do lado esquerdo. Porque quando eu dormia do lado esquerdo eu sentia dor. E a minha gestação eu dormi do lado esquerdo praticamente o tempo todo. Porque eles falavam que se deitasse do lado direito tinha uma veia que não era legal, que a barriga podia influenciar, que não era bom para a gestação. Então eu dormi do lado esquerdo a gestação inteira e eu não tive nada. Anestesia, que eu nunca tinha tomado anestesia na vida, nada. Eu fiquei bem o tempo inteiro. O Senhor, Ele cuidou de tudo. E você imaginava que seria essa mãezona que você tem sido ou você tem surpreendido com você todos os dias? Porque são experiências novas. Tudo novo. Eu nunca tinha me imaginado mãe. E eu estou vivendo da melhor maneira possível. E o que eu quero para ela hoje, a nossa preocupação para ela e a minha oração todos os dias para ela é que ela possa amar tanto esse Deus que gerou ela, que deu ela a vida, igual eu e o pai dela temos amado. Consegue expressar pra gente a experiência que vem na sua alma quando você está dando banho nela? O que passa aí dentro? Porque eu acredito que passa muita coisa aí dentro. Pastor, experiências maravilhosas ou inexplicáveis, vamos dizer assim. Olhar para ela é ver o amor de Deus. Quando eu olho para ela hoje, igual assim, ela já está interagindo mais, né? Já fez os seus 3 meses. Olhar para ela olhar pra gente, ela sorrir de volta, é o amor de Deus materializado ali no bebezinho. Aí eu olho para ele e falo assim: nossa, Senhor, como o Senhor é lindo. O Senhor sabia que eu precisava viver isso aqui. Obrigada. Outra coisa que eu fico pensando aqui é que antes de você ganhá-la, né, antes do parto, creio que uns 15 dias antes nós tivemos uma conversa, um mês, e nós chegamos a algumas perguntas. Você acha que vai parecer mais com você, mais com Isaac? A gente fica naquela expectativa legal. Uns falam umas coisas, outros falam outro e assim por diante. Quando nasceu, você acha que parecia mais com você ou mais com Isaac? Com Isaac. Na verdade, até hoje eu não sei muito bem com quem que ela parece. Mas no início eu achei que ela parecia muito com Isaac. Porque nasce de um jeito e vai mudando. Vai mudando. Quando a Alessandra nasceu, ela nasceu minha fisionomia 100%. Aí chegou uma enfermeira, né? E eu sou muito barulhento, graças a Deus, conversando muito lá dentro. E aquela enfermeira falou assim: a mãe só serve para parir. Eu falei assim: não pode apelar, porque a menina é minha, então tem que parecer comigo. Mas foi só aquele dia. Depois ela foi parecendo com a Estela. E por fim, agora, graças a Deus, a misericórdia de Deus, a Alessandra já está parecendo mais algumas coisas comigo. Mas eu acho que ela lembra muito a família do Senhor. Muda muita coisa. Silvânia, o que você gostaria de dizer para mulheres que almejam ter filhos e que por um motivo ou outro, seja físico, seja um motivo de nascimento igual o seu, mulheres que têm esse sonho, que lutam para ter um filho e ainda não conseguem? Pastor, a gente precisa entregar os nossos sonhos ao Senhor. Então, se tem esse sonho, se tem essa vontade, coloca no altar do Senhor, sem reservas.
Porque enquanto eu tentei ajudar a Deus, eu não recebi o meu milagre. Enquanto eu não me desprendi de tudo, e me coloquei lá no chão, porque foi só quando eu coloquei, que eu entreguei tudo ao Senhor, Ele fez. O Senhor, Ele não precisa de ajuda. Ele simplesmente precisa que a gente creia nele, para Ele poder agir. E tenha fé e não desiste. Porque eu protelei isso na minha vida por tantos anos. E é tão maravilhoso, que se eu soubesse o quanto é maravilhoso, eu não tinha tido essa resistência tão grande. E isso foi algo que eu mesmo, Isaac, conversou ontem. Ontem é ele que dá o banho. Depois que ele deu o banho, que ela ficou rindo com ele, interagindo, ele falou assim, nossa, é perfeito demais, né? Deus é bom demais. Como que Deus entrega um trenzinho tão gostoso desse para nós? E eu falei, como a gente retardou viver isso. Então, se você tem esse sonho, se você deseja, se desprende e deixa Deus agir na sua vida, porque o Senhor, Ele não mudou. Os mesmos milagres que Ele fez lá no passado, Ele faz hoje. Ele faz hoje e eu vivi isso. A idade não foi impedimento para mim. A minha cardiopatia não foi impedimento para mim. Os cistos, miomas que estavam no meu útero não impediu. Eu vou além. O medo não foi impedimento. O medo, a esterilidade emocional que eu tinha, ela era muito maior do que tudo. Ela não foi impedimento, porque eu deixei Deus agir à maneira dele. Então o Senhor, Ele fez um milagre por completo na minha vida. E Ele me vestiu de ousadia, Ele me vestiu de coragem. E hoje, assim, eu já falei para algumas pessoas aqui na igreja que tem esse desejo. Eu falo, não desiste. Não desiste. Entrega, confia. Mas seja transparente com Deus. O Senhor, Ele quer ouvir aquilo que está no nosso coração. Mas Ele quer ouvir assim, sem reserva nenhuma. Ele quer a verdade. Porque Ele conhece o nosso coração. Então, quando a gente entrega de verdade, a gente vive o que Ele tem para nós. Porque Ele é tremendo. Nós é que somos pequenos, mas Ele é tremendo. E Ele é Pai. Hoje eu sei que como um pai, como uma mãe, a gente ama agradar os nossos filhos. E o Senhor, Ele tem para nós o melhor. Mas Ele precisa realmente estar no centro. Olha aí, mamãe, ou você que deseja ser uma mamãe, está o conselho de um ventre que viveu um milagre. E nós temos falado sobre isso na Igreja Fé em Milagres. Nós temos aqui hoje uma entrevistada por excelência, uma mulher de Deus que está vivendo o milagre da maternidade. Temos outros casos de mulheres também que geraram milagrosamente seus filhos. E você que está nos assistindo agora, eu quero reforçar as palavras da Silvânia. Não desista. Coloca diante do Senhor o seu sonho, o seu desejo, o seu ventre. Receba filhos no seu ventre. Amém. Para que você também possa um dia testemunhar desse milagre. E o mais importante, use a sua fé e não desista. Minha filha, algo a acrescentar nessa entrevista maravilhosa, desse milagre que a gente sente Deus aqui dentro dessa sala, palpavelmente. Creio que esse podcast vai ser maravilhoso na vida das pessoas. Algo a acrescentar? É só um fato que aconteceu, porque quando o Espírito Santo ministrou na vida do Isaac que tinha uma família para nós, ele viu ele e uma menininha aqui na igreja no dia da ceia. E aí quando a gente descobriu, né, que eu estava grávida, ele falou assim, é a sua menininha. Aí eu lembrei do que eu tinha visto no monte, mas eu comecei a ficar resistente. Aí eu fiz o exame de sexagem, escondido, novamente. E eu fiz o exame e eu estava trabalhando no Jax de manhã, o exame fica pronto rápido. Aí eu abri o exame e eu fiquei tão nervosa na hora que eu pedi a outra professora que ficava comigo para ir ao banheiro. Eu fui no banheiro dos estudantes, eu ajoelhei dentro do banheiro adaptado e adorei a Deus ali naquele lugar, porque era a minha menininha. Aí eu falei, Senhor, o Senhor é bom demais para mim.
Eu não mereço isso tudo. E aí eu vim para a igreja, eu fui para o Marista, trabalhei no Marista à tarde e vim para a igreja. E nesse dia o Senhor deu uma palavra sobre Jacó. E eu fiquei caladinho, eu não contei para ninguém. E o Senhor falou assim, sobre ser verdadeiro. E eu não iria contar para o Isaac. Só que na quinta-feira tinha ultrassom. E provavelmente no ultrassom dava para ver. E no meu coração eu já tinha deixado comigo que eu não contaria para o Isaac. Aí o Espírito Santo virou para mim e falou assim, tudo que tem acontecido tem sido em cima da verdade. Então você não pode esconder isso dele. Você tem que chegar na sua casa e contar. Aí eu cheguei na minha casa, olhei para ele, mas eu não contei. Aí na quarta-feira eu levantei cedo, fui trabalhar, e na quarta eu trabalho no Marista até 8 horas da noite, direto. Aí eu fui conseguir, com uma irmã aqui da igreja que tem uma loja, uma roupinha rosa, um sapatinho rosa, consegui uma moça que fazia cesta de café da manhã para entregar na quinta-feira, depois que eu saísse. Que eu saía de casa às 6h30 da manhã. E o Isaac saía às 7 e pouquinho. Então ela tinha que entregar entre esses 30 minutos. E fiz o cartãozinho até que eu trouxe para vocês também. Sim. Entregando para ele, contando que era Maria Flor. E quando... Até ele também ainda estava meio assim. Quando ele viu que era a nossa menininha, ele me mandou uma foto chorando e falando assim, Deus nos ama. A nossa menininha, o nosso milagre está aí. Glória a Deus. E aí isso foi na quinta de manhã. A gente se encontrou na quinta na hora do almoço para fazer o ultrassom. E a hora que o doutor Wilson começou com o ultrassom, ele falou assim, vocês já sabem o que é? Aí eu peguei e falei assim, já. Ele falou assim, que bom, é uma menina. Aí veio no meu coração, se eu não tivesse contado, eu tinha ficado muito triste. Porque o Isaac ia ficar sabendo lá, sendo que eu já sabia. Sabia primeiro. Então eu falei, obrigado, Espírito Santo, por ter me advertido. Perde por andar na luz. Por ser transparente, falar a verdade. E foi isso. Foi lindo. Foi lindo, foi perfeito. É perfeito, porque tá ali a minha petitinha. Se quiser trazer, vamos pedir. Você pede para trazer ali, Vinícius, por favor, a Maria Flor. Ela é um milagre. Vocês vão conhecer uma moça linda, fruto de um milagre. Isso, por favor. Nós vamos apresentar para vocês a Maria Flor, criança gerada num ventre abençoado por Deus. E como está crescendo rápido, né? Muito, muito. Ela é esperta, ela é inteligente. E ela é o amor de Deus materializado nas nossas vidas. E aproveite cada momento, porque daqui uns dias está correndo dentro da igreja, tem para a escolinha, não vai correr dentro da igreja não, vai correr para todo lado, correndo aquele gramado lindo de vocês, daqui uns dias começar a andar de bicicleta. Então aproveita cada momento. Eu lembro da Alessandra com 2 aninhos pulando no pula-pula. Meu Deus. Pula-pula hoje já para ela daquele tempo não dava. Prepare para vocês conhecer a Maria Flor. Pode aparecer aqui, Juju. Ao vivo é assim, Juju, não tem problema não. Você não vem ser entrevistado, então você aparece aqui do outro jeito. Você aqui é a doutora Júlia, viu? Pessoal, olha que boneca linda. Essa aqui é a minha florzinha que Jesus entregou. Essa câmera aqui é sua, viu, Maria Flor? Com 3 meses você já está aparecendo no podcast. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Que olho mais perfeito, toda perfeita. Silvânia, parabéns para o Isaac, que Deus te abençoe. Muito obrigado pela disponibilidade em estar vindo aqui, trazer mais um testemunho. A minha é o segundo podcast com você, né? E quero gravar mais com você, com o Isaac. Que Deus te abençoe vocês, dê muita sabedoria para vocês conduzir esta criança perfeita na presença de Deus. Amém? Você pode orar por nós? Orar pelas mulheres que almejam filhos? Por gentileza. Amém. Senhor, eu te dou graça por esse momento. Eu entreguei esse momento em tuas mãos. E que o Senhor venha trazer esse podcast aos corações que anseiam esse milagre da gestação.
Que o Senhor venha gerar cura em corações, em mulheres, em maridos que sonham. Que o Senhor venha trazer o entendimento que o Senhor tem uma família para todos nós. Assim como o Senhor entregou a mim e ao Isaac o milagre da vida da Maria Flor, eu declaro que em nome de Jesus muitas famílias serão alcançadas. Elas vão sonhar e elas vão ter em seus braços um milagre assim como nós temos. Mas que nós possamos nos desprender e entregar nossas vidas totalmente ao Senhor. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e sempre será. E o Senhor tem milagres para nos entregar. Desperta a nossa fé, aumenta a nossa fé, para que nós possamos colher tudo aquilo que o Senhor tem para nos entregar. Nós entregamos as nossas vidas em Tuas mãos. Nós somos eternamente gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem nos dado. E nós louvamos e engrandecemos o Teu nome. E a Maria Flor está aqui para ser obra do Senhor, para ser instrumento do Senhor. E nós declaramos todos os dias que ela pertence ao Senhor. E que ela vai ser, sim, um canal de bênção na vida de muitas pessoas. Porque ela vai declarar ao mundo o quanto o Senhor é grande e maravilhoso. Nós entregamos tudo em Teu nome e agradecemos. Amém. Amém, amém. Meu filho, muito obrigado. Deus te abençoe. Amém. Maria Flor, Deus te abençoe, princesa. Juju, Deus te abençoe. Muito obrigado por ter vindo cuidar da Maria Flor pra gente. E quero te convidar para vir gravar um podcast um dia comigo aqui. Só me chamar. Oh, então já tá chamada. Amém. Chama, né? Amém. Queridos, e assim nós estamos encerrando o nosso 73º podcast Igreja Fé e Milagres. Nós temos também todas as quartas-feiras às 22 horas uma breve live de 10 a 12 minutos no Instagram da Igreja Fé e Milagres. Você também pode seguir o meu Instagram, @pastorlélioalexandre, sempre com conteúdos edificantes para você. As nossas programações, domingo 19 horas, terças e quintas-feiras às 19h30 na Rua Ouro Preto 715, e amanhã às 19h30 nós começaremos a festividade de 16 anos da Igreja Fé e Milagres. Amanhã, 15 a 23 de julho, 8 dias consecutivos da manifestação do poder de Deus. Você é o nosso convidado, Igreja Fé e Milagres, onde uma vida de milagres espera por você. Rua Ouro Preto 715. Deus te abençoe.